deuses diante de mim. Devemos temer e amar a Deus e confiar sem temor. Acima de tudo está o Senhor e só Ele merece louvor. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. O primeiro lugar no meu coração deve ser de meu Deus. O primeiro lugar no meu coração deve ser de meu Deus. Uma nova vida me deu no momento que ele veio. A morte não o pôde deter. Jesus me ensinou-me a poder. Tudo que era velho passou. Nova criatura eu sou. Uma nova vida me deu no momento em que ele veio. A morte não o pôde deter. Jesus me ensinou-me a poder. Tudo que era velho passou. Nova criatura eu sou. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim.
eu quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim, amá-lo até o fim. Eu quero amá-lo, eu sempre quero amar Jesus. Eu quero amá-lo. Boa noite, irmãos. Primeiro hino fala do primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus. E nesta semana fizemos questão de lembrar disto. O povo precisa lembrar desse Deus. O povo precisa buscar esse Deus. O povo precisa clamar a esse Deus. Agora, depois nós temos o hino que fala de uma nova vida que Ele nos deu. É o mesmo Deus do primeiro mandamento que está emendado com o segundo hino, onde Ele fala já da ressurreição, que a morte não pôde detê-lo. E nós estamos aí há 2 dias de lembrar o dia em que Cristo foi pregado na cruz em nosso favor. Nós queremos refletir, então, no sentido de que Cristo continua nos servindo até hoje. Ele não parou lá na cruz. Ele não parou quando Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele continua nos servindo. E da mesma forma como Ele continua nos servindo, Ele quer que nós também vamos e sirvamos aos nossos irmãos, aos próximos, àquela pessoa que precisa de cada um de nós. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de culto. Para nós, aqui da congregação Concórdia de Cacoal, Rondônia, é uma alegria muito grande poder estar levando até vocês, onde quer que vocês estejam, espalhados por este Brasil, pelo mundo, a palavra de Deus vai chegar até vocês. E que grande privilégio poder ouvir esta palavra, poder crer nesta palavra. O Espírito Santo continua agindo em nós, continua trabalhando em nós. E que cada um de nós acolha essas palavras no coração. E isso não significa que não vai pecar mais. Acolher as palavras significa acreditar nelas a ponto de confessar os pecados, reconhecer-se como pecador. Irmãos, se vocês tiverem algum agradecimento, algum pedido a fazer, coloquem ali em nosso chat e a minha filha estará anotando os pedidos e depois, no momento da oração, ela vai trazer esses pedidos até mim e nós estaremos tendo a oportunidade, então, de clamar ao Senhor. Eu quero neste momento, então, que todos nós, em uma só fé, assim como cantamos lá no primeiro hino, que Deus, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, pois é esse Deus que nós queremos invocar, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós também queremos, irmãos, como falamos que esse Deus nos deu uma nova vida, todas as vezes que eu chego perante esse Deus e abro o meu coração a Ele, abro a minha mente, a minha alma, e eu confesso o meu pecado diante dEle,
eu sou perdoado. Eu sou perdoado por Deus. Portanto, vamos nos colocar de fato e de verdade na presença desse Deus, com o nosso coração arrependido, clamando pelo seu perdão. E nós podemos fazer isto porque Cristo Jesus derramou o seu sangue lá na cruz para nos perdoar, purificar e transformar. Nós vamos confessar os nossos pecados cantando o próximo hino. Senhor, aqui estou, confessando os meus pecados. E todo pecador que diz isso perante o Senhor com o coração contrito, quebrado, com a vida quebrada, pois Deus restaura a sua vida, concedendo a ele o seu perdão. Então, a cada um de vocês, irmãos, que abriu o seu coração, a cada um, Deus está dizendo: fiquem em paz, porque os seus pecados estão perdoados. Vivamos esta alegria, vivamos essa bênção, vivamos esses momentos tão grandiosos que Deus nos dá, momentos maravilhosos e de uma imensa paz, quando esse Deus perdoa os nossos pecados. Queridos irmãos, o Salmo 116, que é o Salmo do dia de hoje, Salmo 116, versículos 12 até o 19, versículo 12 a 19, ele diz o seguinte: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia.
Vejam que o salmista mesmo, ele pergunta: o que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Olha, esse cálice da salvação, já podemos sem dúvida nenhuma dizer que é uma referência ao grande sacrifício de Cristo lá na cruz. E ao mesmo tempo, por que não dizer que era a própria ceia do Antigo Testamento, que nós queremos falar um pouquinho sobre isso? Então, cumprirei o voto, os meus votos ao Senhor na presença de todos os povos. Irmãos, nós queremos também, juntamente com esta leitura, fazer a leitura do texto de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 26. Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 16. Ali está escrito o seguinte: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então ouviu 2 dos seus discípulos dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, e disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até aqui a leitura, e é bem sobre esse texto que nós queremos pensar nesta noite. Falar de uma forma tão especial sobre a Santa Ceia, e por isso eu escolhi o próximo hino que será projetado aí para vocês poderem, não sei se vocês o conhecem, mas terão a oportunidade de conhecer, porque é um hino muito bacana sobre a ceia do Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim.
Fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceia, tomou o cálice dizendo: Este é o novo testamento no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que beberdes, fazei em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Quando comerdes este pão e beberdes o cálice, fazei em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Quando comerdes este pão e beberdes o cálice, fazei em memória de mim. Fazei em memória de mim. Fazei em memória de mim. Momento importante, momento de refletirmos sobre as palavras do nosso Jesus, do nosso amado Salvador, esse Jesus que fez tudo por nós. Irmãos, por mais que nós sejamos falhos, por mais que nós sejamos fracos, como é bom nós podermos dizer que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos perdoa. Nós queremos tratar um pouquinho desse tema. Jesus continua nos servindo. É importante quando nós falamos da Santa Ceia, nós até mesmo dizermos assim que em certo sentido a Santa Ceia ela vinha sendo celebrada já desde o Antigo Testamento. E aí nós lembramos quando o povo de Israel saiu do Egito, depois de 430 anos como escravo, antes deles saírem daquele local do Egito para irem em direção ao deserto, atravessarem o Mar Vermelho, Deus pediu para que eles fizessem algo interessante. Ele disse para que aquele povo levasse com eles, fizessem pães asmos, isso significava pão sem fermento, e também era para levar ervas amargas. Ervas amargas. As ervas amargas tinham o sentido também de lembrar do tempo da escravidão. Todas as vezes que eles bebiam essas ervas amargas, eles eram para lembrar daqueles 430 anos que eles estavam lá como escravos. Quando esse povo então chega lá no deserto, lá no Monte Sinai, todo o povo lá embaixo esperando Moisés descer daquele monte, depois de 40 dias e 40 noites, lá em cima no monte, para receber os 10 mandamentos. Quando aquele servo do Senhor chega lá então, ele conversa com o povo, e o povo falou que Moisés disse que Deus lhes deu agora, fez com eles uma aliança.
e deu a eles os 10 mandamentos para que eles obedecessem a esses mandamentos. E todos aqueles que acreditassem nas palavras de Deus, então estavam envolvidos nesta aliança. E o povo então responde: nós obedeceremos a Deus, o Senhor, e faremos tudo o que Ele mandar. Então Moisés pegou o sangue dos animais nas bacias, borrifou o povo com ele e disse: este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos. Então o povo recebe os mandamentos, e aí Moisés pega o sangue e borrifa, quer dizer, pega e joga, talvez com alguns galhos, alguma coisa, ele joga sobre o povo como sinal desta aliança selada com o sangue do Cordeiro. Como eu falei, o povo vinha então já, a partir dali, sempre comemorando, todos os anos, a saída de Israel do Egito. Essa era a Páscoa do Antigo Testamento. Então a família devia comer esta carne assada com os pães sem fermento e as ervas amargas. Isso era todo ano, era repetido o mesmo ritual para que eles lembrassem daquilo. E agora Jesus está celebrando com os seus discípulos a mesma Páscoa do Antigo Testamento. Os discípulos chegam para ele e perguntam: Senhor, onde queres que nós preparemos a Páscoa? E Jesus dá uma dica interessante, que muitas vezes nós nos perguntamos: mas por que um homem? Ele diz assim: vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água, seguem ele vai levar vocês até o local onde celebraremos a Páscoa. Parece que na cidade do tempo de Jesus, quem carregava a água eram as mulheres. Então encontrar mulheres carregando a água, isso era muito comum. O que não era normal era o homem carregar a água. E Jesus dá justamente a dica: olha, vocês vão lá e vão encontrar um homem carregando um cântaro de água, seguem ele, e ele vai conduzir vocês até o local onde celebraremos a Páscoa. E quando eles estão lá celebrando a Páscoa, aquela antiga Páscoa, Jesus começa então, dá para dizer que um ritual de troca. Jesus está agora mostrando a eles que vai haver uma outra Páscoa. E ele começa falando de que um dentre aqueles homens iria traí-lo. Então todos começaram a perguntar um após outro: acaso serei eu, Senhor? Ou porventura sou eu? E Jesus dá a dica de novo, ele diz: aquele que põe a mão comigo no prato, aquele que está comendo do mesmo prato que eu estou comendo. A pergunta que os discípulos fazem: quem vai trair o Senhor? Serei eu, Senhor? Eu digo para vocês que esta é a sensação de um pecador que se arrepende, de dizer: Senhor, eu te traí, eu pequei contra o Senhor. Não no sentido assim de pegar o Senhor, de vender, que nem Judas fez, mas quando eu peco contra Deus, eu estou quebrando todos os meus juramentos que eu fiz perante o altar, desde o momento da pia batismal, momento da confirmação, quando nós prometemos ser fiéis a Ele e jamais nos desviar do seu caminho, jamais dar trela ou dar atenção às obras de Satanás. Pensemos sobre isso. Quantas vezes nós também traímos o nosso Deus quando nós deixamos de ouvir a sua palavra por coisas banais da vida,
por coisas que nós temos todos os dias a oportunidade de estar junto com alguém, de festar, de jogar um futebol, de comer um churrasco, mas acontece justamente no horário do culto. Então nós acabamos trocando o nosso Senhor, achando que está tudo certo. Pensemos um pouco sobre isso. Depois, nós temos aqui, interessante que na época, quando eles celebravam a ceia, geralmente o anfitrião, o dono da casa, ele costumava fazer um discurso, e era exatamente, então Jesus, como Jesus era o mestre ali dos discípulos, ele começou a discursar, ele começou a falar com os discípulos, e ele começou a ensinar agora. Parecia um discurso assim muito sem sentido para os discípulos naquela ocasião. Eu até entendo que os discípulos participaram da primeira ceia sem saber nada do que estava acontecendo, que eles passaram a entender um pouco mais sobre a Santa Ceia depois. O que não faltou para eles era confiança nas palavras de Jesus. Mas compreender que Jesus naquele momento estava instituindo a Santa Ceia, isso só passou, eu creio que depois que eles viram a morte, a ressurreição, e depois que conversaram com Cristo, quando Ele apareceu a eles ressuscitado. E Jesus então ele pega naquela ocasião o pão, abençoa o pão e diz: toma e come, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo que é dado por vós, para a remissão dos vossos pecados. E da mesma forma, depois ele pega o cálice, e aí ele diz: toma e bebe, isto é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Olha como ele usa agora o termo nova aliança. Aquela antiga aliança que foi feita ao pé do Monte Sinai, agora ela estava sendo substituída pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro estava sendo trocada. Então ele diz: toma e bebe, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. É importante nós pensarmos um pouco agora na questão da Santa Ceia. Nós vemos que procuramos celebrar em todos os cultos a Santa Ceia. E a Santa Ceia, ela continua sendo o sinal de que Jesus está nos servindo. Como nós estamos falando no período da Quaresma, que Jesus nos serve, e nesta Semana Santa, inclusive na quinta-feira, quando Jesus instituiu a Santa Ceia, era se lembrado isso todos os anos com muito mais interesse do que é hoje. Hoje se passa simplesmente batido dessa data tão importante que é a instituição da ceia, porque é nesta ceia, é esta ceia que vai alimentar a nossa fé, que vai nos dar vida, aquela nova vida que nós ouvimos antes, que nós cantamos no hino: uma nova vida me deu, pois Cristo na Santa Ceia está dizendo: eu estou te dando uma nova vida, eu estou te servindo ainda hoje. Aquelas palavras que Jesus disse não ficaram no passado, mas elas estão sendo repetidas hoje pelos pastores, pelos líderes, quando são celebradas, toda vez que é celebrada a ceia. Então, é o próprio Cristo que está sendo lembrado ali naquela ceia, e Ele está presente de forma visível no pão e no vinho, de forma sobrenatural, corpo e sangue do nosso Senhor. Eu quero lembrar aqui um texto, quando o apóstolo Paulo estava falando sobre a Santa Ceia com os coríntios, ele também tratou de falar de uma forma muito séria sobre este assunto, porque os cristãos daquela época lá de Corinto já não estavam mais tomando tão a sério as palavras do nosso Deus, e por isso
o Paulo agora ele está dizendo para eles. E Paulo escreve o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Olha, Paulo repetiu as palavras de Cristo aqui com todo cuidado, para mostrar para eles o que eles estavam fazendo estava totalmente errado. Aqueles irmãos de Corinto, eles estavam brincando com a Santa Ceia. Muitos, ao participar da Santa Ceia, estavam se embriagando com ela. Estavam enchendo a cara, nós íamos dizer hoje. Estavam enchendo o caneco com o vinho, que era usado na ceia. E os irmãos não estavam mais levando tão a sério esse assunto, até mesmo a impressão que dá é que muitos já vinham para o culto, já tinham celebrado a ceia lá na sua casa. Então começou a criar uma confusão tão grande, que bem no fim se tornou uma coisa banal, as palavras já não faziam mais sentido para aquele povo. Então Paulo repete todas as palavras da instituição para mostrar para eles que o que eles estão recebendo é algo muito sério. Eles estão recebendo 4 elementos, pão e vinho, corpo e sangue do Senhor de forma sobrenatural. Quando nós participamos da ceia, na verdade nós, nos dias de hoje, nós continuamos recebendo 4 elementos, pão e vinho, de forma visível e de forma sobrenatural, o corpo e sangue do Senhor. A grande questão é como nós estamos participando da ceia. Olha o que Paulo diz adiante: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quão sério é isso? O cristão, quando ele vai participar da Santa Ceia, ele está anunciando o sofrimento de Cristo. Ele está dizendo: façam isso, celebrem a ceia, estejam em comunhão, estejam juntos, mas comunhão não só no sentido de estar dentro do templo, mas estejam em comunhão de fé, estejam em comunhão de amor diante do Senhor. Porque vocês estão anunciando a morte do Senhor. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos participando daquele mesmo momento que os discípulos participaram na quinta-feira, quando foi instituído por Jesus. Nós estamos recebendo algo precioso, algo que não há dinheiro no mundo que pague isso. E aí o Paulo continua: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Quão importante é participar da Santa Ceia preparado, buscar esse alimento de forma preparada. Isso eu não estou falando que é buscar quando a vida da gente estiver tudo bem, porque a nossa vida nunca vai estar tudo bem. Eu nunca vou conseguir alcançar uma santidade fora desse Deus poderoso. Não há como eu resolver todos os meus problemas lá fora primeiro para depois procurar o Senhor, que daí Deus se agrada comigo. Não, Deus quer que eu venha na presença dEle, mas Ele diz indignamente, não, mas o que Deus quer é que nós estejamos preparados para isso. Perguntas básicas que nós fizemos ao participar da Santa Ceia: de fato, eu me reconheço como pecador? Segundo, eu estou arrependido do meu pecado?
Terceiro, eu acredito nas palavras de Jesus dada e derramada em favor de vós. Em meu favor, Cristo morreu em meu favor. Eu estou disposto a mudar a minha vida com o auxílio do Espírito Santo, quer dizer, eu vou participar da ceia e eu vou receber força, eu vou receber um alimento, eu estou preparado para também lutar contra o pecado lá fora. E Paulo continua: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha a seriedade disso. A igreja luterana, ela tem como praxe, isso não é doutrina, mas isso é uma praxe que a igreja luterana adota, de não simplesmente abrir a Santa Ceia para todo mundo. Nós não estamos dizendo com isso que nós somos melhores do que eles, ou de que eles não acreditam. A única coisa que nós queremos é poder sentar com as pessoas e falar isso aqui, mostrar a seriedade que é ao participar da Santa Ceia, que eles não vão lá e comam e bebem juízo, porque assim como a Santa Ceia nos dá a paz, nos dá o perdão, nos purifica, nos lava, ela também pode nos condenar. É claro que quando eu participo de uma vez da Santa Ceia de forma indigna, ainda não é o juízo final. Eu posso retornar na próxima vez arrependido do meu pecado. Então não significa que todas as vezes que a pessoa vai, ela está de forma digna. A gente procura orientar para que todos vão. Mas, irmãos, quando muitas vezes nós somos pressionados a aceitar pessoas que simplesmente nós não conhecemos, que nunca foram instruídas na palavra de Deus, e recebê-las na Santa Ceia, nós temos que assumir o compromisso de dizer: olha, eu sei que ela pelo menos estudou a palavra, que ela está preparada, ela sabe o que ela está recebendo, então ela precisa de fato ter condições de examinar a sua vida, ela precisa disso. E aí Paulo responde, é claro que isso tem muito a ver com aquela situação daquele momento dos coríntios, mas tem muito a ver também nos nossos dias. Ele diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos doentes, muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Quando a gente brinca com Deus, a palavra de Deus nos alerta para não zombar de Deus. E quando nós brincamos e brincamos e brincamos com Deus, vai chegar um momento em que Ele vai descer o machado na raiz. E isso significa juízo de Deus. Isso significa que Deus também, Ele tolera, Ele vai tolerando, mas chega um momento em que Ele vai pedir conta daquilo que as pessoas estão fazendo. Então brincar com a Santa Ceia, brincar com Deus, isso nunca dá certo. Isso nunca dá certo. Isso nunca funciona. Porque Deus em algum momento Ele vai vir para nos julgar. Quinta-feira amanhã, o dia em que nós lembramos que Jesus serviu aqueles discípulos naquela ocasião, mas também é o dia em que nós podemos lembrar que Cristo instituiu a Santa Ceia e que Ele continua nos servindo. O culto, ele é maravilhoso por causa disso. O culto é mais Deus nos servindo do que nós servindo a Deus. Olha só, porque no culto a pessoa vem aqui, ela vai fazer orações, ela vai cantar louvores, ela vai confessar a sua fé, ela vai pedir perdão, ela vai ouvir a palavra.
Mas em todo o culto, na verdade, o que está acontecendo é uma ação de Deus em benefício do pecador. Do momento em que se invoca, Deus está ali presente, trabalhando com o pecador, já perdoando os seus pecados, fortalecendo a sua fé. Depois Deus fala ao coração da pessoa, pela sua palavra. A pessoa tem o culto até o momento da ceia para se preparar para aquele momento em que ela vai receber o corpo e o sangue do Senhor. Então o culto é Deus nos servindo, e de uma forma tão nítida, de uma forma tão visível, Deus continua servindo o seu povo nos sacramentos, batismo e santa ceia. Todas as vezes que você for para a ceia, lembre que não é o pastor que está te alimentando. O pastor é um instrumento de Deus, só isso, nada mais do que isso. Ele é apenas um instrumento de Deus, mas é Deus que está te servindo, é Deus que está te concedendo o alimento que vai te sustentar, que vai dar um vigor, que vai dar força para você superar todos os momentos difíceis da vida. Então, irmãos, que cada um de nós esteja sempre ciente, participem dos cultos, sempre que houver essa oportunidade, não deixe de ir lá, falar com Deus, ouvir o Senhor. Não deixe de que Deus, não negue Deus dele trabalhar o seu coração e a sua vida. Nós precisamos disso. Eu, como pastor, eu preciso que Deus venha trabalhar em mim, porque senão eu vou, de fato, vacilar. Se Deus não trabalhar o meu coração, a minha mente e a minha alma, eu vou vacilar. Assim também, você precisa. Creia de fato e de verdade em Jesus. Quando você receber lá o pão do Senhor, o corpo, Jesus está te alcançando o seu próprio corpo. Você está em comunhão com Ele. Ele faz uma comunhão íntima com cada um que está lá. Assim também, quando você receber o cálice, que é de forma sobrenatural o sangue de Cristo, então você está recebendo também o alimento que você precisa. Continuemos sempre buscando este alimento, sendo servido por Deus, e quando nós sairmos do culto, ou até mesmo dentro do culto, vamos continuar servindo o nosso semelhante. As nossas ofertas, na verdade, elas não vão subir lá para o céu, mas elas vão ser em benefício das pessoas que tanto precisam ouvir ainda o Evangelho. Vamos continuar servindo as pessoas, porque Jesus nos serve na sua palavra, no seu perdão, na Santa Ceia, e todos os dias quando clamarmos por Ele. Que Deus te guarde nesta fé. Amém. Quero convidar a minha filha então para me trazer a oração aí, os pedidos aí que foram feitos por vocês no nosso chat. Nós temos aqui a Márcia Laurete de Oliveira, pede oração pelo seu pai que está acamado, que Deus possa dar saúde a todos nós. Pede oração pelos filhos Diego e Nanda, pela nora Patrícia e pelo neto Joaquim. Eviano Fairfloyd pede oração pelo Valdino Tim, que está também, se não me engano, é com câncer que nosso irmão está lutando. Amélia Estrelo Krauser pede oração pela família e todos os irmãos na fé. Nós vamos assim falar com o nosso Deus em oração, e logo após, quando terminar a minha oração, nós vamos orar o Pai Nosso. Querido Deus, Pai Celeste,
Jesus, quando esteve na terra, Ele nos trouxe um alimento do céu, o verdadeiro alimento, aquele alimento que nos sustenta, que nos dá vigor, que fortalece a nossa fé, que nos dá a certeza do perdão e de que nós somos servidos pelo Senhor. Na Santa Ceia, nós recebemos Jesus Cristo de uma maneira íntima, pessoal e individual. Te agradecemos, Pai, pelo grande privilégio de recebermos a ceia e que o Espírito Santo nos dê a sabedoria de sempre participarmos de forma digna, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores, clamando pelo Teu perdão, também querendo sempre lutar contra o pecado, contra as tentações e também contra tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor. Senhor Deus, nós colocamos em Tuas mãos o nosso agradecimento pelo dia, pelo nosso trabalho, por todas as coisas que aconteceram, até mesmo pelas dificuldades. Elas nos fazem segurar nas Tuas mãos. Elas nos fazem olhar para cima e buscar o Teu reino, para que assim tenhamos paz. Nós entregamos aos Teus cuidados a Márcia Laurete, que juntamente com a Márcia, que está pedindo pelo seu pai, que também pede pelos seus filhos, Diego e Nanda, pela sua nora Patrícia e pelo seu neto Joaquim. Esteja com eles, Pai. Cada um nas suas necessidades, nas suas dificuldades e nas suas lutas. Esteja também, nós nos unimos com o Eviano Fairfloyd, que pede oração pelo seu Valdino Tim, que luta para recuperar a saúde. E assim nós oramos, Pai, e colocamos este irmão aos Teus cuidados também. Nos unimos em oração com Amélia Streloff Krauser, pedindo oração pela sua família e todos os irmãos da fé. Assim também, Pai, nós colocamos todas as famílias que estão participando desse momento de culto, abençoa-os, guarda-os, sempre unidos em torno da Tua palavra, caminhando sempre no Teu caminho e buscando assim a salvação em Cristo Jesus. Nós colocamos aos Teus cuidados também todos os demais enfermos, os que choram, os desempregados, o nosso governo, nossas autoridades. Nós colocamos, Pai, cada um deles nas Tuas mãos, pedindo que o Teu Espírito Santo conduza toda esta situação do nosso país, do nosso mundo, esse mundo criado pelas Tuas mãos. Nós rogamos, Pai, e sabemos que o Senhor tem o poder para que a solução de todos esses problemas que estão acontecendo está em Tuas mãos. O Senhor tem isso. E nós também reconhecemos que o Senhor tem um momento de agir. Nós colocamos essa situação aos Teus cuidados e pedimos, Senhor, que também nos dê paciência e sabedoria para aguardarmos o Teu momento. Tudo isso e o que mais quiser acrescentar sobre nós, nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, assim nós nos aproximamos aí do final do nosso culto. Quero apenas deixar aqui com vocês alguns recados. É claro que tem alguns recados que são exclusivamente para a congregação,
Mas está valendo para todo mundo aí, muitos vão valer. Por exemplo, amanhã à noite nós temos culto no bairro Liberdade, às 19 horas. Então, no bairro Liberdade, teremos culto amanhã à noite. Culto na sexta-feira, culto de sexta-feira santa, aqui na Congregação Concórdia, nós também transmitiremos o culto, será pelo Face da congregação, às 19 horas em nosso horário, 20 horas horário de Brasília. Sábado de manhã nós não teremos instrução de confirmandos, então não haverá. Sábado à noite às 19 horas teremos aqui um momento devocional, assim como tínhamos feito no sábado e domingo passado, então um breve momento devocional. Culto de Páscoa, domingo de manhã às 8 horas e 30 minutos, tá? Culto de Páscoa, domingo de manhã. Irmãos, se vocês souberem de alguém que não tem Face, tiver um canal no YouTube e a pessoa quiser se inscrever lá no meu canal, se você mesmo quiser se inscrever, fique à vontade, tá? Procure lá pelo meu nome e vocês encontrarão o canal lá do YouTube. Assim nós vamos orar também nesse momento para concluir, e depois eu deixo com vocês mais um hino que também faz referência à Santa Ceia. Vou deixar aí para nós concluirmos o nosso momento de culto. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Irmãos, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Vamos aí essa semana então olhar com muito carinho por todo o sofrimento de Cristo, mas já também fazendo uma grande festa, porque o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele vive e Ele vai voltar para nos buscar. Que Deus assim nos guarde firmes e fortes em seu caminho. Amém. Está posta, o convite foi feito. Jesus oferece alimento perfeito no pão e no vinho, o corpo e sangue é graça de Deus. Um amor que é tão grande, se o fardo é pesado demais, não dá pra carregar. O pecado condena você, quer a culpa aumentar. Jesus abre os braços e diz: vem correndo pra mim. Perdão quero dar pra você, minha paz não tem fim. A mesa está posta, o convite foi feito. Jesus oferece alimento perfeito no pão e no vinho, o corpo e sangue é graça de Deus. Um amor que é tão grande, se o fardo é pesado demais, não dá pra carregar.
Faça isso em memória